Olá, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações, os nossos lares e nos proteja e nos abençoe nessa noite. Que possamos aqui juntos fazermos uma reflexão sobre o tema proposto do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo Chico, com mensagens do Emmanuel. Então, que essa seja uma noite aí abençoada para todos nós, que a gente possa rever as nossas atitudes, a nossa maneira de sentir, de pensar e, sobretudo, de agir. Vamos lá. Tema de hoje, capítulo 101, De Acordo. E começa com uma reflexão de um trechinho de uma carta de Paulo, enviada aos Romanos. Está lá no Romanos, capítulo 2, versículo 6. E ele diz assim, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Aí, em seguida, a gente tem o Emmanuel descrevendo em alguns parágrafos a mensagem abaixo. A vida, exprimindo os desígnios do Criador, assumirá para contigo atitudes adequadas às atitudes que assumes para com ela. Honra aos títulos que procuram honrar, tratamento correto à conduta correta, dignidade ao que dignificas, experiência na pauta da tua escolha, instrução no nível em que te colocas, confiança no grau de tua fé, distinção naquilo em que te distingues, respeito em tudo o que te faça respeitável, versão disso ou daquilo conforme os seus desejos, clareza ao que a limpes. Isso significa, igualmente, que seja qual for a posição em que te situes, tens a resposta da vida na vida que procuras. É assim que a dor ou a alegria, paz ou inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou luz em nosso caminho, será sempre o salário moral, de acordo com as nossas próprias obras. Fazer uma reflexão sobre um tema que chama de acordo é pensar se estamos agindo de acordo com as leis naturais, com as leis divinas, e se as nossas escolhas e a nossa conduta também está de acordo com os objetivos que procuramos. Cada um de nós estamos aí na busca de melhora, das nossas melhoras, das nossas reformas íntimas, das nossas mazelas que ainda estamos tratando. Mas estamos tendo as atitudes de acordo com o que a gente busca? Porque assim, se estamos buscando, devemos fazer de acordo. Então, uma pessoa que quer se formar em medicina, ela precisa fazer o quê? Passar no vestibular, prestar um concurso, passar no vestibular e ingressar na faculdade de medicina. Ela precisa focar as instruções, o aprendizado dela no objetivo dela. Posteriormente a isso, ela terá o direito de trabalhar naquilo que ela escolheu. Por quê? Porque ela se qualificou. O que eu quero dizer com isso é que as nossas escolhas, elas têm uma sequência para que elas aconteçam e elas precisam estar numa sequência de acordo com a outra, para que a gente possa realmente, chegar aonde a gente gostaria de estar chegando. Então, se todo o nosso merecimento, se tudo aquilo que a gente recebe é de acordo com a nossa obra, com o que nós estamos fazendo, a gente já começa uma avaliação para dizer assim: o que nós estamos passando hoje, nós não somos vítimas ou coitados. Não estamos sendo castigados. A bondade de Deus para conosco não é para nos castigar. As leis de Deus não são castigos. O que nós estamos passando por hoje são as respostas de algumas escolhas que nós fizemos. Sejam elas boas ou não, são as respostas de nossas escolhas. São as consequências das nossas escolhas. E aí vem de encontro, Já que são leis naturais, que a lei de ação e reação está de acordo, com tudo que a gente vive hoje. Então, saímos da zona dos coitados, ou daqueles que não têm sorte, que muitas vezes a gente se põe nesse lugar. E, na verdade, não.
Na verdade, são as consequências, sejam dessa vida ou de vidas anteriores, em que nos traz algum tipo de sofrimento ainda, em que nos traz ainda alguns desafios. Então, a gente precisa prestar atenção se estamos vivendo de acordo e se nós estamos realmente dispostos à tarefa que cabe a cada um de nós. O que eu quero dizer com isso? Aquela frase maravilhosa que fala assim, ó, a semeadura pode ser diversificada, mas a colheita é obrigatória, é para dizer que cada um de nós escolhemos o que vamos plantar. Então, a gente pode plantar o que a gente quiser. Nós somos livres. Então, a gente pode ser instruído pela equipe espiritual, ser ali, de alguma maneira, recebendo, algumas intuições que a gente pode ou não dar ouvido a elas. Mas uma coisa é certa. Tudo, absolutamente tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Tudo, absolutamente tudo que a gente fizer, com amor, com dedicação, colheremos os frutos. Se a gente fizer isso meio largado, não dermos a atenção necessária à nossa plantação, e ali ela secar e o fruto não ser aquela mil maravilha, ainda assim é consequência das nossas atitudes e das nossas escolhas. Então, não dá para plantar uma laranja e querer colher um morango. Não vai acontecer. Aquilo que a gente plantar é aquilo que a gente vai colher. E aí a gente também precisa ver como que a gente prepara essa terra, como que a gente realmente se dedica a essa plantação. Porque fazer por fazer também não dá frutos. Então, a gente vai ser reconhecido por tudo aquilo que a gente se empenhou em construir. Porque as obras exigem de nós empenho. Exige de nós ali, olha, força, vontade, foco, determinação. Então, quanto nos empenhamos para realmente fazer essa construção? E o quanto a gente está fazendo hoje, apesar de todas as dificuldades. Ah, mas eu tenho mais dificuldades do que você. Sim, e essas dificuldades ainda são baseadas nas nossas escolhas. A gente às vezes fala assim, eu quero ter paciência. A gente não vai levantar um dia para o outro paciente. A gente vai precisar treinar isso. Ah, eu quero ser uma pessoa mais bondosa, mais caridosa, que tenha um pouco mais de empatia pelo meu irmão. Ok, nós não vamos levantar com essa empatia, nós vamos treiná-la para saber aplicá-la, para poder de fato, através do nosso, e aqui eu vou fazer uma brincadeira, através do nosso estágio, que é a nossa demonstração de fato, que estamos aprendendo um pouco sobre isso, a gente venha de fato ser o trabalhador. Do estagiário, a gente seja aceito nas terras do Pai como trabalhadores e que tenha condições de ali dar muito fruto, de realmente fazer a terra render e fazer a nossa parte. Então, essa leitura toda é para a gente pensar assim na nossa responsabilidade. Porque, olha, o nosso pensamento atrai muita coisa. Às vezes nós somos, ainda no nosso processo, invigilantes com o nosso pensamento, com o nosso tempo, com as nossas tarefas. E aí, essa invigilância, ela também vai gerar seus frutos. Então, se a gente quer ser reconhecido, como uma pessoa que honrar os títulos, como ele coloca assim, que procuras honrar. Então, assim, pra gente ser honrado, a gente também tem que aprender a honrar o outro. Ter o tratamento correto na conduta que a gente quer ter. Poxa, eu preciso melhorar minha conduta, eu preciso ser uma pessoa, então oferte isso também. Faça a sua parte. É pra gente perceber que, assim, confiança no grau da nossa fé. Então, assim, quanto a gente tem de fé, de fato? Quanto a gente confia, de fato, na providência divina? E o quanto nós somos colaboradores para isso? Então, prestar atenção nesse posicionamento nosso com relação ao outro. Nós estamos sendo educados aqui no planeta Terra
planeta Terra é como se fosse uma grande escola para todos nós. Somos educados, estamos aprendendo uns com os outros. Não tem quem saiba muito mais e queira ser o professor de tudo isso, porque nós estamos ainda em aprendizado. E assim, as nossas escolhas, elas sempre vão refletir se o nosso aprendizado também está sendo correto. Se nós realmente estamos olhando para o próximo com a transparência e a dignidade, o amparo, a caridade, a benevolência com que a gente gostaria que olhasse para nós. Esse dar e receber, essa situação da gente observar que o nosso, como diz Emmanuel aqui, né? O nosso salário moral será sempre de acordo com as nossas obras. Então, o que estamos fazendo para o outro? O que estamos fazendo para nós? Como nós estamos nos fortalecendo? Porque, de acordo com a desordem, porque assim, que a gente já fez, nós estamos respondendo por tudo isso. Nenhum de nós estamos na posição, como eu já disse, de coitadinhos, daqueles que nasceram para sofrer, para mostrar para o outro que o sofrimento engrandece. Não. Nós não estamos nesse grau de querer elevar o aprendizado dessa forma. Nós estamos muitas vezes respondendo sim, e a maior parte delas, pelas nossas escolhas, nossas atitudes, nossos vícios, de todas as ordens. Bate na nossa porta e a gente responde para isso. É de acordo com o que a gente fez, de acordo com o que a gente deu. É aquilo que a gente está recebendo. Poxa, precisamos e merecemos ser pessoas melhores. Sim, estamos de acordo com isso. As leis divinas estão de acordo com essa evolução nossa. Estamos no processo evolutivo? Sim. Então, ótimo. Vamos levantar as mangas e começar o nosso trabalho com alegria, sem correr, um passo por vez. A natureza não dá saltos, nós também não daremos saltos evolutivos. Não estamos nessa condição ainda, mas é vencer cada dia sem desistir. É vencer cada momento sem desistir. É saber que se é de acordo com o que a gente vai receber com as nossas ações, independente de qualquer coisa, apostar todo o nosso tempo, investir todo o nosso tempo em boas atitudes, em bons pensamentos, em bons exemplos, em todo lugar que a gente estiver. Não é o convite de Jesus, não é para a gente estar sendo bons apenas no momento em que a gente está estudando, seja dentro da casa espírita ou seja dentro de qualquer templo religioso. O convite para nós é sermos bons a todo momento, é colocar isso em prática no nosso dia a dia, nas nossas atividades. E aí sim a gente começar a ter as nossas obras, as nossas pequenas obras, mas de grande valia. Da gente construir de fato, né, o que a gente tem no nosso coração, que a gente deseja. Mais fraternidade, mais felicidade, mais benevolência. Então a gente precisa se dedicar. A gente fica pensando a nossa recompensa, né, por fazer alguma coisa. Eu acho que a nossa recompensa de conseguir fazer alguém sorrir e ser feliz já é o suficiente. A nossa recompensa em acabar, né, em saciar a fome ou a sede de alguém, em eliminar aquela sensação de frio e vestir um irmão, pode ser que isso seja a maior recompensa que a gente tenha, de servir e deixar ali uma sementinha para que essas pessoas também retribuam e passem isso para frente. Aí as nossas obras começam a fazer sentido e ter mais sentido para cada um de nós. Eu digo que no nosso caminhar a gente pode ser feliz, sim. Pode não ser a felicidade plena que Jesus falava,
mas a gente tem condições sim de ter insights de felicidade, fazendo bem ao próximo. Que a gente não esqueça disso, dessas pequenas atitudes que vão modificando, vão amolecendo, vão transformando cada ambiente. A gente já viveu muito tempo, durante muito período, em guerra, seja no lar ou seja dentro de nós, ainda numa briga, né, como se fosse entre o bem e o mal, né, se pode se dizer assim. Mas não, entre as nossas escolhas, né, entre continuar sempre do mesmo jeito ou permitir-se coisas novas e nessas coisas novas aprender. Então, que a gente aproveite toda a oportunidade para fazer melhor e sempre reconhecer se as nossas escolhas estão de acordo com a conduta de Jesus, está de acordo com a vida que ele teve aqui, se as nossas escolhas estão de acordo com o seu ensinamento, se as nossas escolhas não estão fazendo mal a ninguém. E a gente repensar e recalcular nossa rota. Recalcular e refazer quantas vezes for necessário com foco. Que assim não é pelo nosso saber que seremos reconhecidos, mas seremos reconhecidos sobretudo com as obras que nós deixamos e por muito nos amarmos. Cada um de nós carrega a semente de ser o discípulo de Jesus em suas atitudes na nossa vida, no nosso dia a dia. Que a gente não perca essa oportunidade. Feliz de estar aqui com vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe e que a gente observe todas as nossas atitudes. E que a gente tenha força, sabedoria e discernimento para corrigir tudo o que a gente precisa corrigir. Para que a gente não tenha que lá na frente estar colhendo ou frutos amargos que a gente não goste ou não queira. E também não estarmos numa posição achando que a vida tem sido injusta. Não. Nós talvez tenhamos feito escolhas lá atrás que não eram tão justas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até mais.